Bom dia a todos, meus tesouros e minhas tesouras. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dependência emocional. É um assunto meio complicado e meio complexo. Eu vou tentar abordar esse assunto de uma forma mais tranquila possível. Aproveitando também o Janeiro Branco, né, que é dedicado à campanha para a saúde mental, eu tenho encontrado inúmeros pacientes com esse perfil de dependência emocional que acaba sofrendo com esse quadro social, vamos dizer assim, dessas relações sociais. Então, a gente vai estar destrinchando, então, de forma bem tranquila, de uma forma descontraída, o assunto da dependência emocional. O que é essa dependência emocional, né? Então, enquanto a gente está se organizando, fiz algumas anotações para tentar ser bem sucinto e bem objetivo em alguns pontos, tá? Vão compartilhando, fiquem à vontade para compartilhar o link da nossa live e deixar suas perguntas, interagir também. Vou estar lendo segundo a minha capacidade de falar e ler ao mesmo tempo, tá? E também já vai deixando nos comentários, tanto aqui no chat quanto posteriormente no vídeo, aqui no Instagram, se o horário das 10 da manhã de sábado fica legal para a gente ter essa conversa. Se vocês preferem um horário à noite, fiquem à vontade para dar qualquer pitaco, tá? Eu vou deixar claro também que posteriormente, terminando essa live, eu vou dar um jeito de salvar a live e jogar no nosso canal, e no meu canal lá no YouTube e também no Odyssey, para vocês estarem assistindo com mais tranquilidade, com mais calma o assunto e revendo alguns pontos, tá? Então, o que é essa dependência emocional? Vamos partir do pressuposto seguinte, que o ser humano ele é um ser social, né? Se a gente começar a observar a nossa volta, o ambiente, a natureza dos animais, o ser humano ele não tem presas, não tem garras, né? Se bobear, a gente tem até uma certa sensibilidade ao solo, à água, dependendo se ela estiver contaminada, a gente vai ter reações, né? Então nós não somos tão adaptados quanto outras espécies, né? O que nos fez desenvolver também, olhando por um outro lado, é justamente esse lado social. Nós precisamos um dos outros para desenvolver as nossas potencialidades. Visto que nós somos sociais, a dependência emocional, existe o lado adoecido da questão, né? Nós somos dependentes emocionais vamos assim, num degradê do saudável ao, vamos assim, ao adoecido, né? Então, vamos por partes, então. Se a gente começar a observar que... Desculpa. Se a gente começar a observar que, por exemplo, o ser humano, quando bebê, ele é extremamente dependente emocional dos pais, né? Existe uma dependência emocional no sentido de primeiro universo do indivíduo, a primeira apresentação, o primeiro trailer do que é a vida real é o ambiente familiar. E a primeira referência de masculino, de feminino, nessa construção de valores, do sagrado, justamente essa primeira referência é o ambiente familiar que vai proporcionar essa relação do eu no mundo, essa construção do indivíduo, qual é a minha missão no mundo, qual é o sentido da minha vida, essa é a primeira referência. Então, nesse processo, se a gente começar a observar o bebê, nos primeiros meses, o universo dele vamos dizer assim, é todo entrelaçado. Ele não consegue distinguir o que é a mãe e o que é ele, tudo é extensão dele, né? E nesse processo de desenvolvimento, ele começa a desenvolver a sua própria independência, começar a observar as mãozinhas, começar a observar, conforme ele vai crescendo, os objetos, interagindo com o meio, né? Como eu disse, esse simbolismo do sagrado, referente ao símbolo feminino, a questão das leis, do valor no simbolismo do masculino.
né? Então, é o primeiro modelo da vida real, é o ambiente familiar. Então, nós somos dependentes das relações, ou seja, nós somos dependentes emocionalmente das pessoas à nossa volta. Tá. Até aí nós estamos falando desse desenvolvimento do indivíduo, correto? Seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda, Dana. Perfeito. E aí, conforme a gente vai desenvolver, vamos envelhecendo, o indivíduo vai tendo as suas próprias experiências, encaramos, por exemplo, a adolescência, que aí as necessidades já são outras, né? Essa busca pela identidade, porque agora eu não sou mais criança, mas ainda não sou adulto. Ora, eu sou cobrado como adulto, mas não tenho alguns benefícios, e ao mesmo tempo eu não sou mais aquela criança, né? Então não cabe mais o que eu sou. Então começa a rolar aqueles conflitos naturais típicos da adolescência, correto? Então, nessa construção de experiências, de valores, esse modelo de relação, né, da mãe com o pai, etc., isso vai agregando nas nossas experiências, sejam positivas ou negativas. E quando nós falamos de dependência emocional no consultório, automaticamente a gente está associando a um quadro de sofrimento, né? Então, vamos lá. Existe um degradê assim, dessa dependência emocional a nível saudável, funcional, até aquele degradê assim que chega a alguns extremos. Basicamente, a dependência emocional é mais típica em mulheres. Homens, eu tenho alguns casos, mas são mais raros e tem algumas características muito específicas. Então, basicamente, a gente vai refletir sobre situações clássicas assim dessa dependência emocional, ok? Se vocês quiserem já fazendo algum comentário, se o som tá bom, se a imagem tá boa, tá? Deixando alguma pergunta, fiquem à vontade. A ideia é ter um papo descontraído nesse sábado de manhã. Tá? Bom dia, Wagner. Então vamos lá. A dependência emocional, ela, como eu disse, o ser humano ele tem essa busca por esse seu eu no mundo, eu aqui, qual é a minha missão nesse plano, qual é, vamos dizer assim, o sentido da minha vida frente às situações à minha volta. Isso todo ser humano tem. No entanto, a dependência emocional, a pessoa busca no outro o sentido da sua própria existência. Sabe? Vou dar um exemplo. Lembra quando eu comentei que a criança, o bebê, ele busca no outro, é tudo muito misturado, então ele é dependente emocional, típico, clássico, melhor exemplo. Observe que, por exemplo, uma criança pequena, se a mãe está legal, eu sou uma boa criança. Se a mãe está triste, chateada, cansada, ela se culpa. Por exemplo, fiz alguma coisa, por isso minha mãe não está legal. Percebe? Então, existe muito se a gente observar, existe muito dessa questão, né, da culpa e reparação. A criança se sente culpada porque o pai está estressado ou está cansado, porque a mãe está chateada ou está com cólica, percebe? Então ela tenta reparar isso, como se a responsabilidade fosse dela. Então a coisa é essa osmose. E aí, conforme ela vai percebendo que as emoções fazem parte da nossa existência humana, né? Não tem problema eu ficar triste, não tem problema eu ficar feliz, não tem problema eu ficar ansioso, não tem problema eu ficar com medo, né? Isso faz parte da regra do jogo da vida, né? E ela vai começando a criar essa identidade do eu e do não eu, do eu e das coisas ao meu redor, do eu e do ambiente. O dependente emocional, quando nós olhamos assim, na fase adulta, nessas relações, seja relações afetivas, amigos, parentes, relações amorosas, né? Então é típico a gente encontrar esse funcionamento dependente emocional em vários âmbitos de várias relações, né? Pais e filhos, esposa, marido, namorados, etc., né?
Mas também encontramos em relações assim que tem um elemento que adoece muito mais, a relação no ambiente familiar que existe algum membro com problemas com drogas ou qualquer tipo de adicção. Que seria adicção? A pessoa se torna escravo de alguma compulsão ou obsessão, seja álcool, drogas, jogos, compras, comida, né, sexo e etc. Né, dentre tantas outras. Tem encontrado muitos casos de adicções por eletrônicos, jogos online. Tenho trabalhado em vários casos assim também. Típico em adolescentes e jovens adultos. Né? Então, por exemplo, essa relação dependente, o dependente emocional acaba vivenciando uma relação adoecida, né? Que gera muito... então, por exemplo, o dependente emocional ele acaba se anulando em função do outro. Eu gosto muito de usar um simbolismo da literatura clássico, bem clássico. A história do Peter Pan tem um recorte dessa história que se encaixa perfeitamente do que nós estamos conversando aqui. Tem um episódio na historinha do Peter Pan, seja no livro ou no filme, você vai recordar o que eu estou dizendo. Que o Peter Pan ele entra na casa das crianças em Londres procurando a própria sombra, porque a sombra está fugindo dele. E aí a menina pega e costura a sombra nos pés do menino que não quer crescer. Tá. O dependente emocional no simbolismo da historinha é a sombra. A sombra que quer fugir do seu dono, vamos dizer assim. Típico de uma relação adoecida. Percebe? Veja bem, lembra que eu comentei que a primeira referência é em casa? Muitas vezes os pais têm uma relação de dependência emocional, uma relação adoecida que acaba sendo replicada na vida adulta daquele indivíduo. Isso é importante. Não porque é uma maldição ou porque é algo genético, não, mas foi o primeiro modelo de vamos dizer assim, a primeira referência de relacionamento. Né? Um outro fator também é muitas vezes como posso dizer, não seria negligência, mas assim o excesso de cuidados ou a falta de cuidados. Então muitas vezes nessa fase do indivíduo de desenvolvimento infantil, a criança acabava sempre buscando atenção e aprovação dos pais. E acaba se replicando muitas vezes na vida adulta, nas relações, com amizades. Né? Muitos jovens, eu tenho encontrado, por exemplo, no consultório, que tem uma dificuldade em compartilhar amigos. É muito curioso e interessante. A garota tem uma amiga, a melhor amiga, número 1, só que numa situação que essa amiga está se relacionando com uma outra amiga, ela se sente enciumada, parece que ela começa a sofrer porque a amiga não é exclusivamente dela. Né? E, por exemplo, um ciúme exacerbado, assim, que acaba, né, adoecendo, nossa, a relação. Então, por exemplo, nós estamos indo dos degradês de dependência emocional, das mais comuns até as mais gritantes, tá? Só para a gente fazer um desenho bem interessante sobre o tema. O tema é bem complexo, eu estou tentando deixar a coisa mais agradável possível, né? Sem muito psicologismo, para não ficar muito chato a coisa, tá? Vamos lá. Então, toda vez que a pessoa acaba entrando nesse quadro, a gente observa que a pessoa acaba se anulando nessa busca de sentido no outro. Ela vivencia as vontades do outro, os sonhos, os desejos, ela se anula para viver em função do outro. Né? Eu disse que é muito típico em mulheres. Lembra que eu falei da construção de valores? A gente vai tendo essa construção de valores, de certo e errado, nessa figura do pai, no ambiente, no conjunto de crenças, né, que vão construindo também, não só os nossos valores pessoais como indivíduo, nossas crenças religiosas, ou enfim,
mas também vão construindo o que a gente chama de crenças inconscientes ou crenças limitadoras, dependendo do psicólogo, ele vai usar algumas nomenclaturas diferentes, crenças limitadoras, crenças negativas, etc., que acabam, vamos dizer assim, privando do indivíduo de ver com mais profundidade, com mais transcendência a coisa, né? Então a relação acaba sendo uma coisa de troca, né? Eu preciso de você para dar sentido na minha vida, e você precisa se adequar às minhas vontades. Eu preciso controlar, eu preciso estar junto, eu preciso, né? E vira uma coisa assim de fora meio gritante, né? E não é porque esses casos estão cada vez mais comuns que é normal, vamos dizer assim. Porque vamos lá, o que a gente espera de uma relação? Uma relação saudável. Vamos então começar a pensar assim, filosofar entre nós aqui, amigos. O que nós esperamos de uma relação saudável? Amor. Amor, legal, né? Aí muitas vezes a gente tem que, no consultório, redefinir o conceito de amor, né? Porque às vezes a nossa questão do amor está meio adoecida, né? Pelas referências, pelas experiências que nós vivenciamos, positivas e negativas, né? A reciprocidade, a gente espera isso de uma relação saudável. E principalmente a confiança. Não existe vínculo de relacionamento sem confiança, em todos os níveis, né? Então assim, não tem uma relação saudável de namoro se não tem confiança. O casamento sem confiança é um casamento falido, de aparência, né? Um vínculo social, seja de amizade, que você não confia, não é amigo, né? Até mesmo de uma empresa, se você não confia vamos dizer assim, nos seus parceiros comerciais, você não vai fechar negócio, você não vai delegar funções de risco, vamos dizer assim, se a pessoa não é capacitada, não é confiável, percebe? E a questão mais extremada, por exemplo, em casos de que a adicção, como doença ou transtorno psíquico está instalado, a gente percebe que a confiança ela é um fio de cabelo, justamente pelos históricos, por tudo que é vivenciado, né, cara? Por esse desejo incontrolável da pessoa que tem, do adicto, as pessoas à volta dela acabam não confiando, então, né? E uma relação do dependente emocional adoecida, a gente pontua alguns elementos que é meio, vamos dizer assim, alguns elementos assim bem evidentes numa relação adoecida. Por exemplo, o medo, o controle, né? E a questão da chantagem, daquela coisa da coação, né? A pessoa acaba sendo coagida a fazer alguma coisa, percebe? Temos então, mais ou menos o que nós esperamos de uma relação saudável, e muitas vezes a gente encontra nos elementos, nos episódios, justamente esses três elementos que acabam adoecendo a relação, né? Muitas dessas crenças, desse modelo, dessa referência, né, do ser no mundo, do eu aqui, que muitas vezes a gente acaba trazendo das nossas experiências negativas, das nossas relações adoecidas, do nosso decorrer, lá do nosso lar, né? Essa referência muitas vezes reforça esse comportamento de buscar no outro aquela visão idealizada. Nossa, as mulheres têm muito disso. Geralmente, um dependente emocional ele tem uma autoestima muito baixa, porque ele buscou em várias situações reforçar aquela questão do eu preciso de confete, eu preciso que vocês me amem, eu preciso que vocês reconheçam o meu valor, eu preciso que me sentir fazendo parte da família, dos amigos, do ambiente escolar, do ambiente profissional. Na relação não é diferente. Então eu preciso ser reforçado, eu preciso, né? Então se cria, as mulheres muitas vezes criam aquela visão idealizada do príncipe encantado, e quando elas conhecem alguém,
né? Elas tentam meio que encaixar essa visão idealizada. O problema é que o eu real daquela pessoa não é aquilo, né? Vou dar um exemplo interessante. Tive um caso que a guria namorou um bom tempo e depois separou, conheceu uma outra pessoa. E ela tinha uma visão idealizada de companheiro. Ela namorou muito tempo esse primeiro namorado. E esse segundo namorado era uma pessoa completamente diferente. E ela colocou na cabeça que ele precisava aprender a tocar violão. Porque na visão idealizada dela, o companheiro ideal dela tocava violão. Percebe? E muitas vezes também, quando a gente olha para a dependência emocional, é muito difícil a pessoa sair desse modus operandi. Muitas vezes ela precisa procurar ajuda profissional, muitas vezes ela precisa procurar grupos de mútua ajuda. Existem inúmeros grupos de mútua ajuda para N situações, né? E eu sou vamos dizer assim, entusiasta desses grupos. Eu incentivo muito que alguns pacientes meus participem desses grupos de mútua ajuda, como os neuróticos anônimos, para tratar coisas, situações emocionais, conflitos, etc. Tem o amor exigente, né, no caso, quando tem algum indivíduo, algum membro da família, seja o marido, seja os filhos, com problemas com drogas, amor exigente, Naranon, Alanon, quando a questão é o álcool, né? O CODA, muito interessante, vale muito a pena. Você vai ver que você não é o único que está vivenciando relações assim, percebe? Então é difícil reverter esse modus operandi. Depois a gente vou fazer até algumas perguntinhas para você ver: será que eu sou um dependente emocional? Será que a minha relação está adoecida pela forma de eu enfrentar situações à minha volta e de eu vivenciar o outro, vamos dizer assim, me anular em função do outro, né? Então eu tenho um questionáriozinho e algumas dicas aqui como lidar com isso, né? Mas muitas vezes, como eu estava dizendo, existem algumas crenças inconscientes que são construídas na nossa jornada pessoal, nessa busca por sentido, que às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Vou dar um exemplo. Vou criar um nome fictício, tá? Até mesmo para não expor, mas existem várias situações, vários casos que são muito semelhantes, existe um padrãozinho. A pessoa vive um relacionamento adoecido, que ela sofre pra caramba, né? Não existe mais relação, é só aparência, percebe? Porque geralmente uma dependência emocional, vale ressaltar, muitas vezes acaba se relacionando com uma pessoa extremamente manipuladora, um funcionamento narcisista, né? E muitas vezes a relação se torna tão tóxica que ela corre risco de vida. Que a pessoa acaba sendo agressiva, querendo impor coisas, querendo controlar, né? No exemplo do Peter Pan, que ele pega as crianças e leva elas para um mundo encantado, né? A criança que não quer crescer pega e sequestra as crianças de Londres, né? Lucy Meire, seja bem-vinda, a Lucy mais conhecida como minha mãe. Vamos lá. Então, muitas vezes o dependente emocional acaba sendo vítima de algumas relações tóxicas. E essas crenças inconscientes construídas durante essa jornada da busca por sentido, muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. A gente tem que ressignificar desses valores, quais são os valores reais e quais são os espantalhos que ela acredita. Que muitas vezes o que ela acha que acredita é uma coisa, mas o que ela acredita realmente é outra que está sabotando aquilo. Exemplo: estou vivenciando um relacionamento adoecido, diz a minha paciente. Vamos inventar um nome. Sebastiana diz que, né, no relato eu percebo que ela está vivendo uma relação adoecida, que ela sofre pra caramba e está em risco. Só que ela não consegue se separar do cara. Por quê? Porque naquela construção de valores da infância, da mocidade e da vida adulta, ela acredita que o fato dela ter casado é para sempre,
e ela vai ter que aturar porque é a vontade de Deus e etc. Putz. E muitas vezes pessoas que não são profissionais, não sabem como lidar com essa situação, os conselhos acabam mais atrapalhando do que ajudando, né? Às vezes a intenção é muito boa, mas como diz o ditado, às vezes aquela coisa de boas intenções o inferno está cheio, a pessoa está vivendo uma relação adoecida, ela tem esses valores e acaba projetando no outro os próprios valores. Não, vocês se dão muito bem, vocês são casados, Deus tem um plano na vida de vocês, Deus vai fazer uma obra, cuidado. Antes de bater na porta do céu, vamos sair do inferno. Cuidado, você pode estar empurrando por uma relação tóxica, entendeu? Que a pessoa está correndo risco de vida. Cuidado, tá? Então vamos lá. Existem algumas coisas a ser vencidas. Todo dependente emocional, só a ideia de estar só é como se a pessoa voltasse àquela questão bem infantilizada, no sentido assim, o que eu vou fazer sem a segurança, né, daquela criancinha que não consegue, que é dependente. Nossa, eu vou morrer, eu não consigo, eu vou, né, me desintegrar, eu vou, né, parece que o vazio vai, minha vida não tem mais sentido. Percebe? A distorção da coisa, a distorção da realidade, né? Oi, você não nasceu colado com a pessoa, você não é um gêmeo siamês, né? Não, pelo contrário, percebe? Tem uma frase que eu gosto muito do Dr. Viktor Frankl, que diz o seguinte: o nosso medo tem o poder de transformar em realidade aquilo que se teme. É muito comum no relato, no consultório, as pessoas que temem o abandono, elas tentam controlar tanto, ficar em cima, estar tão presente a todo momento do seu companheiro, dessa pessoa amada, entendeu? Que a pessoa amada quer ficar em qualquer lugar. É o passarinho na gaiola. Se tiver a portinha aberta, ele vai fugir. Essa é a questão. Essa é a questão. Aí o medo da pessoa, da paciente. Nossa, mas por quê? Não, porque ele, lá no fundo, ela se sente que ela não é digna daquele amor. E quando a gente acredita que a gente não é digno daquele presente, que a gente não é à altura a gente tem medo de perder a relação. Se a gente tem uma profissão que é muito boa e a minha autoestima diz assim que, nossa, eu não sou merecedor, de forma inconsciente, eu tenho medo de perder aquele emprego, tenho medo de perder aquela pessoa, aquela amizade, aquele companheiro ou companheira, percebe? Essa é a questão. Parece que acaba, né? Não tem mais sentido, né? A questão também, isso se aplica também na questão nas relações pai e filho, pais e filhos, né, no caso, né? Porque lembra que eu comentei que a mulher, assim, quando ela se apaixona por um guri, um namoradinho e etc., primeiro ela se apaixona pela visão idealizada dela, para depois se apaixonar pela pessoa real. E muitas vezes o conflito é tentar encaixar essa pessoa idealizada no real, que muitas vezes não se encaixa, e aí começa a sofrer. Muitas vezes eu percebo que os pais, eles projetam nos filhos como os filhos fossem extensão deles. Veja bem, mãe, veja bem, pai, principalmente para as mães. O seu filho era uma extensão enquanto estava no seu útero, tinha a questão do cordão umbilical. Emocionalmente falando, ele também tem essa ligação, mas o processo saudável é a busca por essa independência. A criança, ela começa a explorar as coisas, aí quando ela começa a entrar na adolescência, ela tem aqueles conflitos de identidade, mas ela tem que vivenciar esses conflitos, ela tem, né? Não tem como você proteger, pelo contrário, você tem que expor esses conflitos, encorajando que ele é capaz, que ele precisa vivenciar aquilo, né? Não tem problema errar,
questão é não tentar, não enfrentar. O não enfrentamento dos problemas gera um eu muito infantilizado, muito sensível. E o que eu mais encontro hoje no consultório, nas sessões, são adolescentes extremamente sensíveis que não conseguem suportar algumas tensões, o não. Percebe? É importante lidar com o fracasso, com os nãos. Isso nos fortalece, nos dá experiência, maturidade. Essa é a questão. Tá? Então, os pais, quando projetam a visão de sonho idealizado nos filhos, meu filho precisa ser isso, meu filho precisa fazer medicina, ele tem que fazer aquilo, ele tem que ser muito bom com as garotas, a minha filha tem que falar mandarim, fazer balé e etc. Veja bem, você está vendo as potencialidades individuais da criança, que ela pode se desenvolver e ser plena de sentido, repleta, capaz de encarar a vida real, ou você está fazendo uma extensão de você? Essa é a questão. E muitas vezes os pais acabam sofrendo. Não tem como eu controlar o outro. Eu só posso me modificar. Né? Eu gosto muito, por exemplo, eu citei aqui dos grupos de mútua ajuda, né? E esses grupos, eles geram. O primeiro grupo de mútua ajuda que surgiu foi o AA, depois deles surgiram vários outros grupos, né? E eles têm uma oração, por exemplo, a oração da serenidade, eu gosto muito dela. Fala assim, né? Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. O que eu não posso modificar? Eu não posso modificar o outro. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu não posso tomar decisões pelo outro. Coragem para modificar aquelas que eu posso. O que eu posso modificar? Viktor Frankl dizia, se eu não consigo modificar as situações à minha volta, eu sou desafiado a me modificar. Eu só posso me modificar. E continua a oração da serenidade. E sabedoria para reconhecer uma das outras. Reconhecer a diferença. Né? Tem uma oraçãozinha que um psicólogo, o Fritz Perls, do Gestalt Terapia, desenvolveu. Ele fala assim, eu sou eu, você é você. Eu gosto muito dela. Essa é a questão. Eu sou eu, você é você. Eu não sou obrigado a fazer as suas expectativas e você não é obrigado a fazer as minhas expectativas. Tá? Se os nossos caminhos se cruzarem, vai ser fabuloso. Mas se eles não se cruzarem, nada eu posso fazer. Essa é a questão. Né? E quando a gente entra na questão da dependência emocional, como eu disse, vai tendo os degradês de dependência. Então tem aquela dependência, né, que a pessoa não consegue manter uma relação, porque esse lado possessivo, essa questão de se anular em função do outro, as relações acabam não sendo duradouras. Tem aqueles que esses dependentes emocionais acabam encontrando pessoas com funcionamento narcisistas, sedutoras, manipuladoras, e tendem a entrar em relacionamentos complicados. Né? É difícil lidar nessa condição e reverter vamos dizer assim, a polaridade dessa coisa, né? do adoecido para o saudável. É difícil, não é impossível. Lido com isso diariamente. Né? Mas tem algumas relações que a pessoa precisa dar um basta. Ou melhor, se posicionar frente às situações de forma diferente. Né? Então, existem relações de namorados, de casais, tem as relações, né, de pais e filhos, essa relação de codependência emocional, né? Mas tem aquela questão também da codependência química. Né? Antigamente se usava essa expressão
Hoje caiu até em desuso, o pessoal usa a expressão dependência emocional para vários aspectos, né? Então, até uma dica, não se pegue muito a questão de nomenclaturas e nomes do momento, assim, que daqui a um tempo eles mudam, fazem, né, os nossos colegas, né, que escrevem os compêndios de psiquiatria e psicologia, às vezes querem fazer uma atualização e mudam os conceitos e a gente fica meio perdido. Fiquem tranquilos nesse sentido. Né? Eu não gosto de pôr rótulos nas pessoas. Eu gosto de enxergar as pessoas como elas são, na sua plenitude. Pessoas que estão buscando por sentido, que querem ser felizes, que têm sonhos, desejos, necessidades e inabilidades. Só assim eu vou conseguir ajudar elas, vendo elas como um todo, e não só como o rótulo. Percebe? E nesse quadro, por exemplo, da dependência emocional, quando o contexto é drogas, álcool ou qualquer outro tipo de adicção, é muito mais sensível. Né? Porque nós estamos falando de um quadro que está instalado durante meses e anos. Então é um comportamento, né? Vamos dizer assim, é um cárcere emocional que que oscila muito, é muito extremado as coisas, né? Chantagens emocionais, manipulações e etc. É difícil desligar essa questão e olhar para mim, né? Eu não estou pregando aquela questão do individualismo, pelo contrário, a questão não é essa. O ser humano, como eu disse no início da nossa live, é um ser social. Ele só vai encontrar sentido nessa experiência social, no sair do meu eu em direção ao tu. Mas tem que ficar muito claro, eu sou eu, você é você. Percebe? Delimitar bem as fronteiras. Para mim, não também invadir a questão do outro e não deixar que as pessoas também acabem invadindo questões muito particulares minhas, né? Essa é a questão. Organizar as coisas nos lugares certos, né? Essa é a questão. Então, veja bem, eu peguei um questionáriozinho, ou melhor, elaborei, para você que deve estar se perguntando, será que eu sou um dependente emocional? Será que eu estou sofrendo de uma relação adoecida? Seja com meus amigos, com meus filhos, com o meu namorado, com o meu marido, com minha esposa, né? Então elaborei 5 perguntinhas, queria que você refletisse comigo. Primeira delas, você fica insatisfeito quando está sozinho? Ou seja, quando você não está com uma pessoa amada? Deixe nos comentários, você fica insatisfeito? Não? Segunda perguntinha. Você costuma se sentir culpado quando você discute com o seu parceiro ou quando você discute com uma pessoa amada, seja seu filho ou com seus amigos? Você sente culpa, como se a culpa da discussão fosse sua? Terceira perguntinha. Você se sente desamparado quando não tem um parceiro ou uma parceira, quando você não está com a sua pessoa amada, com o seu adicto de estimação, com o seu filho, com a sua filha, com o seu amigo, né? Com a sua namorada? Você se sente desamparado? Parece que está faltando alguma coisa, parece que, né? Quarta perguntinha. Você coloca a sua felicidade acima, a felicidade do outro acima da sua? Você coloca a felicidade do outro acima da sua? A última perguntinha. Você costuma fazer coisas desagradáveis para satisfazer, para agradar o outro? Percebe? Vou deixar uma coisa bem clara. Em algumas situações, em situações de temperatura e pressão, em algumas relações saudáveis, fazer coisas que você não gosta
no bem-estar do outro, isso é muito legal, entendeu? Mas quando eu digo assim, fazer coisas desagradáveis, coisas que muitas vezes vai contra alguns valores, coisas que em outras situações você não faria, de jeito nenhum, porque você acha errado, aí é outra coisa, percebe? Nós estamos tentando dar uma dimensão das várias dependências emocionais, do nível saudável, lá da infância, né, da nossa condição social, que eu preciso do outro, da mesma forma, vamos dizer assim, que o bebê precisa, o filho precisa dos pais, né, nessa realização de eu aqui, de sentido, o pai precisa do filho, justamente nessa questão do ser pai. O músico precisa da plateia, né? O médico precisa do paciente, percebe? Justamente para dar um sentido, no sentido de plenitude. Isso eu estou falando no nível saudável. Nós não somos, né, ilhas isoladas. Então nós estamos fazendo uma classificação do saudável até o adoecido, né? Isso é interessante. Agora, Caio, nossa, eu me sinto assim. Eu sou um dependente emocional. Eu participo de grupos, eu faço terapia e é difícil, eu sofro demais, né? Meu filho acaba me manipulando, né? As minhas relações, a gente briga muito. Nossa, meu marido ele sai e eu fico olhando, mandando mensagem e, né? O que eu faço? Tem alguma dica? O que nós podemos fazer para tentar sair desse núcleo da doença? O Wagner fez um comentário aqui legal. Vivi a vida da outra pessoa, muitas vezes sabendo que que ela estava errada, só para não brigar. Interessante. Muitas vezes a gente tem que ceder algumas coisas. Qualquer relação saudável existe esse contraponto. Muitas vezes o marido, a esposa, dá aquela cedida, né? Tem até uma piada interessante. O filho fala para o pai que ele vai se casar. Nossa, pai, conheço a fulana e tal, nós namoramos já faz 10 anos, etc. Nós marcamos o nosso casamento. Aí o pai olha para ele e fala assim: fale que você está errado. Não entendi. Diga, eu estou errado. E o filho frustrado, ele fala, mas como assim? Não estou entendendo, pai. Você conhece ela tão bem e tal, mas cala a boca. Diga, eu estou errado. Você está errado. Diga, eu estou errado. E o filho, sem entender, o pai sempre foi amoroso e tal, sempre foi compreensivo e tá em, né? Aí ele cedeu e falou assim, eu estou errado, pai. Eu estou errado. Aí o pai bateu no ombro e falou assim, ok, filho, agora você está preparado para casar, né? Muitas vezes, qualquer marido sábio, qualquer esposa sábia, sabe muito bem que às vezes é preferível ficar bem do que estar certo, né? Mas o comentário do Wagner é interessante. O codependente emocional, ele se anula para viver a vontade dos outros. Ele não está cedendo. Ele passou desse ponto, né? Na realidade, o vazio dele é tão grande que é muito comum quando eu encontro no consultório dependentes emocionais que estão vivenciando o luto do objeto amado, da pessoa amada, né? Porque não deu certo, porque muitas vezes, né, a relação estava tão adoecida pelo controle, por essas coisas, que a pessoa está tentando se encontrar novamente, porque agora ela se vê sozinha, em um desespero enorme, percebe? Ela se anulou tanto que ela não sabe mais quem ela é. Essa é a questão, percebe? Fazer esse processo demanda muita energia, autoconhecimento, que muitas vezes ela precisa de uma pessoa, de um profissional, né? Justamente para reconectar-se consigo mesmo, com os seus valores, com os seus sonhos, com as suas necessidades. Então eu vou dar 3 dicas bem simples, tá?
Simples, mas também que é muito complicado em pôr em prática. Demanda muito exercício, né? Demanda muito, vamos dizer assim, um policiamento próprio frente às situações, frente às nossas relações interpessoais, né? E muitas vezes, como eu digo, como eu disse, muitas vezes a gente tem que procurar ajuda, seja de grupos, né, como o CODA, como o Neuróticos Anônimos, como o Alanon, como o Naranon, no caso de filhos ou maridos ou com problemas com drogas, né? Até mesmo um amor exigente. Como também muitas vezes procurar ajuda profissional, um psicólogo experiente, né? Tenha uma boa bagagem com esse perfil de paciente, tá? Então as 3 dicas são: primeiro, reconhecer o seu valor, reconhecer seu real tamanho, que muitas vezes a gente tem uma visão distorcida de nós mesmos, né? Quando nós nos consideramos a pior pessoa do mundo, quando estamos extremamente carentes, precisando desesperadamente ser amado, ser acolhido, né? Se sentir fazendo parte de uma relação, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Se eu estou extremamente carente, qualquer coisa serve. Reconhecer o meu valor. Eu não sou a pior pessoa do mundo, mas também eu não sou a melhor pessoa do mundo. Nossa, eu não sou uma flor que se cheire, entendeu? Mas reconhecer o meu real tamanho, o tamanho do meu braço. Até aqui eu posso. Passando daqui é a jornada do indivíduo, é a vida dele. É a vida dele ou dela. Eles precisam viver as próprias questões. Eu não posso resolver o problema do outro. Uma, porque eu vou estar sabotando a oportunidade do outro de crescer com o problema. Se a criança, por exemplo, chegar com uma tarefa de matemática e falar: mãe, eu não consigo fazer. E a mãe, vendo o sofrimento, a angústia da criança, pegar e fizer a continha para ela, lá na frente, ela vai pagar o preço de não ter aprendido a resolver o problema. Percebe? A vida é a mesma coisa, né? Não sabote o outro querendo resolver os problemas dos outros. Lembrando que tem coisas que você vai se frustrar, que você não vai conseguir resolver. É ele, é ela, né? Reconheça seu real tamanho, né? Segundo, assuma suas decisões. Você é responsável pelo seu bem-estar. Essa é a questão. O dependente emocional se anula de tal forma que ele não consegue mais tomar decisões, porque o outro decide. O outro está mal, eu preciso fazer algo para ele ficar bem. O outro está bem, eu preciso vivenciar, mesmo quando eu não estou bem. Estou com cólica menstrual, nossa, eu não estou cansado, eu não, nossa, eu não estou afim, queria ficar em casa, eu queria descansar, sei lá, né? Queria fazer as minhas coisas. O outro decidiu, não consegue falar não, né? E ao mesmo tempo não consegue tomar a iniciativa das suas próprias decisões, né? Um relato bem interessante a pessoa se separou, um caso real, caso de consultório. Ela viveu um relacionamento de alguns anos que ela era bem, vamos dizer assim, dependente emocional, ela acabava se anulando demais. Estando só, morando sozinha, poucos dias dessa separação, ela queria pedir uma pizza. E automaticamente ela estava escolhendo os sabores que o ex gostava. E ela parou assim, ela teve um insight, ela falou assim: nossa, mas eu não gosto disso. Ela pensou com ela mesma. E aí, pela primeira vez, ela deu um passo. Ela falou assim: qual que você me sugere? Falou para o atendente: qual sabor que você me sugere? Percebe? Porque ela não sabia decidir. E olha que curioso, né? Ela não sabia decidir, ela não sabia mais o que ela gostava, porque ela
comi os sabores que o companheiro, que a companheira gostava, percebe? Ela pediu que a atendente decidisse o sabor da pizza. Olha que interessante. Ah, tome as suas próprias decisões. Não importa se vai ser negativo ou positivo, qual vai ser o fruto dessas decisões, entendeu? Mas tome você. Esse é um mecanismo que a gente vai jogar fora. Sabe aquele banquinho de vítima? Ah, estou sofrendo por causa do outro, porque meu filho isso, é porque meu marido aquilo, porque a minha esposa aquilo. Não. Não. Você é responsável pelo seu bem-estar, por sua saúde emocional, né? Quando eu tomo a decisão, não tenho que impor a culpa. Percebe? Eu vou fazer. Eu vou tomar a decisão. Ah, mas vai dar bosta. Não tem problema, mas a bosta é minha. Eu que vou tomar a decisão. Essa é a questão, né? Assumir as próprias decisões, né? E a terceira dica: assumir os próprios planos. Quais são os seus sonhos? O que você gostaria? O que você gostaria de vivenciar? Qual viagem você queria fazer? O que você queria comer? Como eu disse o exemplo da pizza, né? O que você... a necessidade, assim, quais são os seus medos, quais são, né? O que você precisa se aperfeiçoar. O momento, o que eu quero, o que eu preciso, né? Percebe? Esse processo de reencontrar o meu verdadeiro eu, o meu eu real, né? É o primeiro passo para esse movimento terapêutico, tá? Não é fácil. Eu sei que uma situação de dependência emocional gera muito sofrimento. Gera muito sofrimento. Essa é a questão. Como desvencilhar os sentimentos de um relacionamento terminado há 7 anos, onde ficamos 13 juntos? Meu amigo, no final de todo relacionamento, eu vou dar uma dica assim, você vai ter que vivenciar o luto desse relacionamento. Não adianta querer fugir, não adianta querer esquecer, pelo contrário, todo relacionamento com qualquer pessoa, seja ela quem for, pai, mãe, filhos, enfim, nós precisamos vivenciar um luto dessa nova fase. Toda cisão, todo rompimento é um luto, né? Então, como todo luto, existem essas fases, você precisa vivenciar. E nesse processo de vivenciar, a gente vai começar a descobrir que não deu certo por N situações, mas ao mesmo tempo teve muita coisa que agregou na minha experiência como indivíduo, na minha visão de eu no mundo, né? Que futuramente, nas próximas relações, nos próprios relacionamentos, vão agregar na qualidade do relacionamento em si. Percebe? Mas não é fácil, é um processo lento, mas eu preciso vivenciar. Eu preciso vivenciar esse luto, tá? Então, e fazer diferente, né? Ser grato pelo momento que as duas vidas se cruzaram, foi muito bom. Mas agora, como tudo tem um ciclo, né? Teve um porquê de vocês estarem juntos, e também tem um porquê vocês se separarem, né? Então, agora é o que fazer, ou melhor, como ressignificar e como viver a nova etapa da vida, né? Mas é um processo que demanda muita paciência e tranquilidade. É natural, é um processo natural. Segue o fluxo, segue o jogo, meu amigo, tá? Então, para finalizar, pessoal, vive e deixe viver. Vive e deixe viver. Essa é uma expressão bem legal, né? Eu sou eu, você é você. Eu não posso me comprometer com as suas expectativas, tampouco você com as minhas. Se os nossos caminhos se cruzarem,
vai ser maravilhoso. Mas se isso não acontecer, nada eu posso fazer. Eu tenho que viver os meus conflitos e a minha jornada pelo sentido da minha vida. Ela é minha, não é de ninguém. E a jornada do outro, de se descobrir, de encontrar o sentido da vida, de se encontrar, um sentido na sua própria existência, essa jornada de conflitos, de desejos também é do outro. Eu posso ajudar a ser vamos dizer assim, uma peça fundamental nessa história, mas ele está escrevendo a história dele enquanto eu estou escrevendo a minha. Isso é legal, tá? Pessoal, mês que vem a gente vai estar fazendo algumas lives para a gente abordar a dependência de álcool, né? Em fevereiro tem o Dia Internacional de Campanha contra o Alcoolismo e também o Dia Internacional de Campanha contra o combate contra as drogas. Então a gente já vai estar preparando algumas lives interessantes para abordar e estar conversando sobre esses assuntos, tá? Se você se identificou, curtiu dessa live, fique à vontade para mandar o link para os seus amigos, seja no WhatsApp e tal. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam. Se gostaram do horário, se tem alguma sugestão também de outros horários. Está bem difícil, eu confesso, está bem difícil fazer lives, porque minha agenda está muito apertada, né? Dezembro, janeiro, nossa, tem muita gente procurando. E isso é muito gostoso. Gostoso assim no sentido de poder ajudar as pessoas a encontrar um sentido em suas vidas, tá? Se você está sentindo um vazio, como um barquinho em alto mar, procure ajuda profissional. Não tenha medo. Pedir ajuda não é um sinal que você está desistindo de lutar. Pelo contrário, você está desistindo de desistir. Essa é a questão, tá? E logo mais vai estar disponível também essa live no canal Caio Sertain, Psicólogo Clínico, no YouTube e no Odyssey. Fiquem bem, tá? Boas 24 horas e aproveite o fim de semana. Tchau, tchau, pessoal.